Pode passar. Então, falando sobre o microagulhamento, a gente tem aqui um breve histórico. O microagulhamento, gente, ele é derivado da acupuntura, tá? Muitas pessoas não sabem disso porque conheceram já com o uso do dermaroller no uso estético. Porém, na acupuntura, que utiliza o quê? Utiliza agulhas ou alguns instrumentos para causar perfurações, a gente já tinha um excelente resultado na parte da estética, tá? Por quê? Porque o acupunturista, ele realiza uma técnica chamada sangria, onde a gente perfura algumas regiões, e aí vai depender da avaliação, né? Pode ser na cabeça, pode ser na mão, pode ser nas costas, na parte que for necessário, no intuito de drenar, de remover um sangue que a gente chama sangue tóxico. E o que seria esse sangue tóxico? Seria um sangue que está com pH ácido, tá? Um sangue sujo, um sangue grosso. Então, o pH ideal do nosso sangue está na faixa de 7,3, 7,4. É um pH alcalino, né? Então, significa que quanto mais alcalino o nosso sangue for mantido, menos doenças nós teremos. Quanto mais ácido, mais doenças. E aí a gente utiliza essa técnica para remover esse sangue grosso, esse sangue ácido, tá? Só que aí fomos percebendo que havia uma melhora muito boa em acne, em queda de cabelo, em estrias, na própria gordura localizada. Tu passa, André, por favor. Então, esse martelinho era bastante utilizado antigamente pelos acupunturistas, mas hoje em dia ainda existe ele, tá? Eu, particularmente, eu não utilizo porque eu vou usar do meu conhecimento da estética, né, para causar menos incômodo para o meu paciente, porque aquele martelinho ali, ele dói um bocado, bem mais do que o roller, né? Então, foram feitos vários estudos sobre a utilização de instrumentos perfurocortantes na estética, né? Então, em 92, na África do Sul, o Dr. Felipe Simonin também fez bastante estudos associando a utilização de equipamentos de eletroacupuntura, que até hoje é muito utilizada. Mas aí foi a partir de 2004, na Alemanha, onde foi dado um start, assim, um boom na utilização do que a gente chama de dermaroller, né? Que na verdade dermaroller é o nome da marca, tá? Então o instrumento ele se chama roller. Então, desde 2004, foram se aprofundando nos estudos, né? Começaram a fazer estudos maiores, com um N maior de pessoas, 480 pessoas, 700 pessoas. Até atualmente, isso não para, né? A estética, ela é muito dinâmica, o estudo de ativos é muito dinâmico e a resposta a terapêutica com o microagulhamento também, ela está sempre sendo estudada. E aí começou a haver bastante comprovações científicas do excelente resultado da utilização do roller de 0,5, roller de 1, roller de 1,5, até como a gente sabe que tem o de 3 milímetros. André? Congelou? Passou não, André? Então, pessoal, sobre a questão do roller, a gente sabe que existe a partir do 0,2 milímetros até 3 milímetros, tá? A gente
preza por uma utilização, quando eu digo a gente, eu digo eu, sabe? De um roller que seja menor, que tenha a agulha menor, para causar o menor incômodo possível ao nosso cliente ou paciente. Aqui eu coloquei alguns modelos de instrumentos que eram utilizados antigamente. E aí foi-se evoluindo, né? Esse aí, o Derma Stamp, ele parecia um carimbo, né? Então, imagina o incômodo que ele não causava. Pode passar, André. Aí está um modelo atual, né? Agora a gente vai utilizar um modelo como esse. Pode passar, André. A gente tem que sempre respeitar, pessoal, a questão da legislação e utilizar sempre instrumentos que sejam permitidos pela Anvisa, né? Apesar de haver os instrumentos serem muito parecidos, mas o fato de você estar utilizando um instrumento que não é registrado pela vigilância sanitária, isso pode ocasionar multa, né? A gente não pode utilizar nenhum equipamento, nenhum instrumento de acordo com as regras da vigilância que não tenha o registro, tá? Esse aí é o modelo de um roller que tem 192 agulhas. O mais comum é que a gente tenha um roller com 540 agulhas. Qual é o raciocínio que a gente tem? É uma questão de física, né? Lá do ensino médio. Quanto maior a quantidade de agulhas, mais a força vai ser distribuída, tá? Quanto menor, mais a força exercida vai ficar concentrada. Então, por exemplo, se eu tenho um roller com 540 agulhas e tenho um de 192 agulhas, qual é o que eu vou ter mais agressão na pele? O de 540 ou o de 192? Bora? 192, porque vai ser a mesma força, só que distribuída em menos agulhas, tá? Então, isso a gente vai utilizando esse mesmo raciocínio para tudo, até mesmo para os cartuchos do Dermapen, né? Por exemplo, se você tem um cartucho nano e um cartucho de 36 agulhas, o de 36 vai fazer mais força, né? E se você tiver o cartucho com uma agulha só, é o que mais faz força, né? E aí, a quantidade de agulhas do cartucho, a gente vai escolher de acordo com a disfunção que a gente quer tratar. Pode passar, André. Outro modelo atual, pode passar. O Dermapen, que é a canetinha elétrica, né? Muito prática, muito mais confortável, a aplicação se torna mais agradável. Por quê? Porque é automatizada. Você só faz apoiar a canetinha na pele da pessoa. No roller é diferente, porque se você exercer mais força, você pode inclusive chegar a rasgar aquela pele, né? Então, existe toda uma técnica para você utilizar um instrumento sem lesionar erroneamente aquela pele. Então, pode passar. Então, e a técnica? Qual seria? A técnica, gente, é muito simples. É lesionar para reparar. Eu vou causar uma lesão, eu vou gerar um processo inflamatório controlado no intuito dessa pele se regenerar. Eu até brinco muito com as minhas alunas, porque eu digo assim, o microagulhamento até com cuspe serve. Se você não colocar nada, ele vai fazer efeito, sabe? Então, não se preocupa em comprar produto de R$ 500, não, sabe? O menos é mais. Muitas vezes o pessoal foca muito em comércio, sabe? E esquece que o poder está na técnica. Está na
técnica. Então, até cuspe, se você botar cuspe ali, né, que claro que não é para botar, mas serve. Porque é a lesão que você está gerando que vai fazer com que o seu próprio organismo trabalhe na autorregeneração daquele tecido. Então, é muito interessante, por quê? Porque a gente vai lesionar de uma forma controlada, tá? E sem remover toda a capa córnea. Então, não é uma técnica ablativa, ou seja, não há perda de tecido. A gente faz as perfurações, porém, sem perder tecido. Então, por isso que é tão rápida a regeneração, né? Então, qual é a frequência da gente se realizar um microagulhamento facial, por exemplo? Na média de 30 a 40 dias. Então, a cada 30 dias ou 40 no máximo, você já pode estar repetindo. Claro que se você estiver utilizando uma técnica para estímulo de produção de colágeno, né? Porque a gente sabe que existe também a ação de drug delivery, que o que é? É aumentar a permeação dos produtos, né? Então, nessa técnica aí, você pode utilizar agulhas menores e você pode encurtar a distância entre as sessões. Então, a técnica está baseada em quê? Em causar perfurações que vão estimular as terminações nervosas, produzindo um colágeno, que a princípio é de baixa qualidade. Então, quando a gente faz um microagulhamento, de imediato, muitas vezes a pessoa já diz assim, ó, já está fazendo efeito. Mas ali, não se esqueçam, é apenas edema, né? Ali não é o resultado final. O resultado final é quando a gente gera o colágeno tipo 3, que é um colágeno sem qualidade, mas que depois ele vai se transformar em colágeno tipo 1, que aí sim é o colágeno funcional, que é o que a gente quer. Então, o resultado do microagulhamento, o resultado final, você vai ver com 30, 40 dias. Não é de imediato, tá? E é muito eficaz, gente. Eu tenho clientes que deixaram de fazer botox porque gostaram do resultado do microagulhamento, tá? Então, ao redor da área perfurada, vai ocorrendo a regeneração, né? Formando uma camada de pele mais espessa, que vai dar uma preenchida ali naquelas estrias, naquelas rugas, naquelas linhas de expressão. Passa, por favor. Então, a técnica, ela é muito simples. A gente vai fazer uma rolagem na pele super limpa, né? A gente vai realizar uma antisepsia naquela pele, utilizar produtos que sejam bastante bactericidas, né? Uma clorexidina, uma loção com própolis, ativos que realmente zerem ali a quantidade, a presença de parasitas, de fungos, de bactérias. Tem que estar totalmente estéril para a gente fazer a lesão, né? E aí a gente vai utilizar a cosmetologia, sim, claro, para enriquecer a técnica do microagulhamento. Então, pela legislação brasileira, nós não podemos reutilizar os instrumentos, nem o cartucho do Dermapen, que é a canetinha elétrica, nem o roller, tá? Então, antigamente, pessoal, algumas pessoas vendiam um roller para cliente e diziam, mês que vem você traz, que eu utilizo de novo. Você vem que você traz. Não, não pode fazer isso, tá? Até porque vai perdendo corte. Você mesmo, a própria pessoa pode se contaminar com aquele resquício de sangue que fica ali. Então, é algo que a vigilância não permite. Existe uma resolução que fala sobre isso, que é a 2605, de 11 de agosto de 2006. Então, é usar e descartar. Descartar corretamente, né, no Descarpac, tá? O
Scarpac, né? E o Dermapen a gente vai descartar apenas o cartucho, certo? Então, a classificação dos equipamentos, ela é feita em inserção cosmética, ou seja, é apenas quando eu quero aumentar a permeação dos meus ativos dermocosméticos, ou inserção terapêutica, que aí são classificados os rollers a partir de 0,5 até 3. Ou seja, se eu quero apenas aumentar a permeação dos ativos, eu posso escolher um roller menor, 0,2, 0,3 já é mais do que suficiente. Mas se eu quero estimular a produção de colágeno, eu vou utilizar a partir de 0,5. Lembrando que qualquer tamanho de agulha que eu esteja utilizando, eu sempre vou ter a função de drug delivery, ou seja, eu sempre vou estar aumentando a permeação de ativos. André? E aí, essa imagem, ela mostra a espessura que vai adentrar na pele, tá? Então, aqui do lado esquerdo eu tenho o tamanho da agulha. Por exemplo, se eu uso o roller de 0,5 milímetros, a pele, ela vai ser lesionada em 0,3 milímetros apenas. Então, a gente vai ter uma perdazinha, tá? Quando comparado com o Dermapen, porque no Dermapen entra literalmente o tamanho que a gente selecionar na caneta. Aqui é uma imagem que eu coloquei, até tirei foto de um livro, a resolução nem está tão boa, mas eu fiz questão de deixar para vocês terem noção da profundidade que essa agulha vai alcançar. Então, para vocês terem uma ideia, o de 0,203, ele vai pegar mais extrato córneo, né? Já o de 3 milímetros, ele vai passar lá da derme reticular. Aqui foi um estudo realizado com vários tamanhos de agulha, tá? Onde fizeram uma lesão bem severa, né? Para fazer o estudo histológico. E aí, a imagem da direita mostra o quão grande foi a hemorragia provocada pelas agulhas do roller. Gente, eu digo sempre assim, que se você vai trabalhar com o roller e não com o Dermapen, se você usar o de 0,5, você pode utilizar o 0,5 para tudo. Por quê? Porque você vai trabalhar com a mão mais leve, se você só quiser drug delivery, ou você pode trabalhar também com a mão um pouquinho mais pesada, se você quiser estímulo de colágeno. Então, você vai dosando na mão, na pressão que você vai utilizar, o que você quer, seu objetivo. Então, não precisa ter roller de 1, 2, não precisa, porque esse estudo mesmo aqui demonstra que com um roller de 0,5 você pode lesionar a pele, com o de 1 você lesiona e por aí vai. Então, se eu só tenho um roller de 0,5 e eu quero uma lesão correspondente ao de 2,5, eu vou fazer o quê? Eu vou pesar mais a mão e eu vou passar mais vezes. Simples assim, né? Então, não precisa você comprar todos os tamanhos, não tem essa necessidade. Mecanismo de ação. O mecanismo de ação do microagulhamento, ele está baseado em aumentar o drug delivery, né, a permeação da pele em 80 a 500%. Então, a gente tem um super aproveitamento daqueles ativos que a gente quer utilizar no tratamento, né? E o princípio da neocolagênese, ou seja, a formação de um novo colágeno. Formação de um colágeno tipo 1, que é o produto final que a gente quer, né? A gente gera um colágeno tipo 3, mas no intuito de que ele se torne colágeno tipo 1, que é o colágeno funcional e que vai
funcionar nessa pele aí por anos. Então, qual é a diferença do Botox para o microagulhamento? O Botox, ele trabalha para... Eu estou falando do uso estético, tá? Mas o Botox, ele usa o mecanismo de paralisar a musculatura, né? Ele está impedindo a circulação sanguínea naquela região. Ele piora, dificulta. Ou seja, a cada vez que a cliente usa Botox, ela está automaticamente envelhecendo mais. Ela vai ficar cada vez mais dependente de Botox. Por quê? Porque aquela musculatura ali está ficando paralisada e, consequentemente, a nutrição sanguínea, oxigenação tecidual é diminuída. Ou seja, quando o efeito sair, ela vai estar mais velha do que se ela não estivesse fazendo Botox. Já o microagulhamento não, é um tratamento endógeno, ou seja, é de dentro para fora. Você lesiona para o próprio corpo ter subsídios de proporcionar aquele preenchimento que é duradouro, tá? Então, a gente tem a liberação de vários fatores de crescimento, que são proteínas que nós temos no nosso corpo, mas que à medida que a gente vai envelhecendo, essa quantidade de proteínas vai diminuindo e elas são responsáveis por várias funções celulares. Ou seja, quando a gente tem menos fatores de crescimento, a comunicação celular ela é prejudicada. E aí, quando a gente agride a pele com o microagulhamento, a gente estimula a síntese de fatores de crescimento e a pele volta a funcionar melhor. Pode passar. E aí a gente tem as fases, né, do processo cicatricial. Então, assim que a gente lesiona a pele, a gente tem a fase da injúria, que é a fase inflamatória, né? Que aí a gente pode observar o eritema, pode observar também o edema, tá? E o calor. Então, é muito comum a pessoa dizer, eita, fiz microagulhamento, meu rosto está pegando fogo. Por quê? Porque está inflamado, né? Por isso que a gente tem que prezar tanto pelos cuidados com os produtos que a gente usa, tem que ser estéreis, o material, os EPIs que a gente precisa utilizar, né? E os cuidados que essa pessoa tem que ter no pós-procedimento. Essa pessoa ela não pode colocar maquiagem por pelo menos 24 horas, ela não pode passar protetor solar por pelo menos 24 horas, né? Meu Deus, como é o nome da linha de a Meso criou um protetor solar específico para ser utilizado pós-microagulhamento. Mas não vingou não, porque era muito caro, tipo, ficaria uns 200 e poucos reais para vender para cliente, para ela usar apenas depois do microagulhamento. Ou seja, ela não ia dar conta, ia vencer esse produto, né? Então, de um modo geral, a gente não vende protetor para usar depois do microagulhamento. Não pode, porque o protetor ele tem que ficar na superfície da pele, né? E aí, se você coloca numa pele que está toda perfurada, o que é que esse protetor vai fazer? Ele vai permear também, que é o que a gente não quer, né? Então, a gente tem que zelar por produtos estéreis, tá? Proteção com chapéu, não se expor ao sol, evitar a academia, evitar fazer coisas que gerem calor para que a pessoa não sinta mais tanto incômodo. Tá? E aí, no processo inflamatório, a gente vai ter a geração das micropunturas, né? Vai haver a resposta inflamatória, onde a gente vai ter a liberação de citocinas que sejam anti-inflamatórias para controlar aquele processo ali. Vai ter também a vasodilatação, né? A pele é agredida, então o organismo envia trombócitos e eritrócitos para ali, para fagocitarem ali aquele material resultante da agressão, né? E aí esse processo gera a liberação dos fatores de crescimento.
Na segunda fase, que é a fase de cicatrização, vai haver a reepitalização, né? Formação de novos vasos, ou seja, angiogênese, né? E a proliferação de fibroblastos, que vai resultar na síntese de colágeno, elastina, proteoglicanos. E aí a gente vai ter o depósito do colágeno tipo 3, que visivelmente já dá um resultado bacana para a gente, porque já tem ação preenchedora. Na fase de maturação, que é a terceira fase do ciclo de processo cicatricial, vai haver a parte mais importante, né? Que é a substituição do colágeno tipo 3, que é infuncional, não funcional, pelo colágeno tipo 1. Quais são as áreas de aplicação? Qual é a parte do corpo que a gente pode utilizar o microagulhamento? Gente, essa técnica é bastante democrática. Você pode utilizar dos pés à cabeça, inclusive também na região íntima, né? Depois Josi vai conversar com vocês sobre um evento, que não sei se vocês estão sabendo, que em fevereiro vai haver um evento muito importante, um curso sobre estética íntima, só que não é só um curso, vão haver várias palestras também com vários professores bastante conhecidos que vão abordar vários temas a respeito de saúde íntima. E eu também vou estar com vocês, se Deus permitir. E o microagulhamento, ele também é utilizado na estética íntima, na função de quê? Para ajudar a clarear, para ajudar a tratar a flacidez também daquela região. Então, hoje, a estética íntima, ela está sendo vista com outros olhos. Ela está sendo vista como para melhorar a função feminina, né? A gente sabe que com a idade, a gente vai tendo uma perda de colágeno, vai aumentando a flacidez. Muitas mulheres começam a ter perda de urina, né? A bexiga vai baixando, toda a região pélvica vai começando a sofrer. E aí existem equipamentos específicos para serem trabalhados na estética íntima, existe peeling íntimo e existe o microagulhamento, né? Acho que, se eu não me engano, é 11 de fevereiro, né, Josi? 11 e 12 de fevereiro, aqui em João Pessoa, aqui na Nassau, né? Também. Vai haver esse curso super interessante, então não deixem de participar, porque vai ter muita novidade, tá? Então a gente utiliza o microagulhamento na terapia capilar para estimular o crescimento capilar. É claro que respeitando a avaliação, né? Não é todo mundo que pode receber o microagulhamento na terapia capilar. No rosto, para melasma, para cicatrizes de acne, sequelas de queimaduras, né, para flacidez. No corpo, para gordura localizada, né, você pode associar, por exemplo, a uma L-carnitina, né, um ativo que seja lipolítico. Para estrias, aí a gente já vai utilizar produtos que tenham mais ação preenchedora, como os próprios fatores de crescimento, né? Para flacidez de abdômen, flacidez em qualquer parte do corpo, a gente já pode associar o quê? A um ácido hialurônico, a um DMAI, bastante interessante. E como eu citei também na região íntima. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a fototerapia. O que é fototerapia? É a terapia feita através do uso de luzes. Gente, a luz do sol, a luz do laser e a luz do LED, elas são muito terapêuticas, tá? A gente pode associar a vários tratamentos. Tem um professor, que é um dos meus mentores, que ele diz que o laser é uma solução procurando por problemas. Ou seja, o problema que você imaginar de saúde, de pele, de estética, você pode melhorar com a fototerapia.
terapia. Então, antigamente, utilizava-se bastante os banhos de sol, até mesmo nos hospitais, né? Os hospitais tinham janelões enormes, onde as macas, as camas, elas ficavam mais expostas para que os pacientes tivessem a condição de absorver essa radiação solar, porque o sol ele é muito curativo, tá? E graças a Deus, as pesquisas do uso do laser e do LED só vem crescendo aqui no Brasil, gente. O Brasil é uma das referências mundiais em pesquisas de laser e LED. Chega a ser responsável por 30% das pesquisas realizadas no mundo. Então, no Brasil, tem muita gente boa que estuda laser e LED, tá? O professor que eu citei, que ele disse que o laser é uma solução procurando por problemas, é esse aí, professor Dr. Rodrigo Lopes Martins. E aí, a gente vai usufruir desses benefícios do laser e do LED na estética também, tá? Para quê? Para tudo. Praticamente tudo. A gente pode fazer laser lipólise, pode trabalhar o laser com protocolos para emagrecimento. A gente pode potencializar uma drenagem linfática com o laser infravermelho, por exemplo. Eu posso potencializar um microagulhamento realizando protocolos com luzes de laser, de LED. Eu trabalho flacidez, eu trabalho melasma, eu trabalho controle de acne com laser e com LED também, gente. Então, estímulo de crescimento de cabelo, tá? Melhora do fio, a gente consegue melhorar a densidade do fio, o brilho, a força que esse fio tem, através do uso das luzes também, certo? E um ponto muito importante também é a questão da analgesia, que aí em procedimentos como o microagulhamento é de extrema importância associar, né? Que a gente já vai gerar o quê? Menos desconforto para a nossa cliente. Então, o laser e o LED, ele também tem uso dermatológico, né? E aqui eu estou falando do laser de baixa potência, né? Os dermatologistas, eles utilizam também os outros lasers que têm ação ablativa, ou seja, removem capa córnea, né? Removem, lesionam a pele. E a gente tem esses usos aí para dermatites, para acnes mais severas, para úlceras diabéticas, né? Lesão que não fecha, fissuras mamilares, furo de brinco que não cicatriza, né? O laser ele ajuda muito no processo cicatricial. Pode passar, André. E aí a gente vai aplicar aonde? Em qualquer parte do corpo, tá? Existem estudos até demonstrando o uso do laser na oftalmologia, ou seja, nos olhos, né? Não tem nada ainda definido, mas está havendo estudos a respeito disso. Então, a gente utiliza no rosto, utiliza no couro cabeludo, utiliza numa unha, né? Quem é podóloga utiliza bastante no processo cicatricial. Se você faz pós-operatório, você pode associar a uma drenagem linfática, você pode acelerar o processo de fechamento daquela incisura ali, que muitas vezes dá trabalho, né? Dependendo dos hábitos que a pessoa tenha, do nível de inflamação que esse organismo esteja, aquela cicatriz, aquela lesão, ela vai demorar mais a fechar, né? Pode estourar os pontos, pode infeccionar. E aí a gente pode fazer uso das luzes para evitar intercorrências, né, indesejáveis. Pode passar também, que eu já falei. Então, quem foi o precursor da utilização do laser e do LED foi Albert Einstein, a partir de 1905. Aqui é a imagem que eu falei para vocês, do pessoal
tomando banho de sol, né, nos hospitais. Aqui é uma imagem que demonstra a diferença da emissão de luzes de acordo com o tipo de equipamento, né? Ali, o primeiro é uma luz normal, como se fosse essa lâmpada daqui de cima. Ela é uma luz que ela vai em todas as direções, né? Ela não tem nenhuma coerência. A luz do LED, ela é bem parecida, ou seja, a gente perde muito efeito do LED, porque ela não é coerente, tá? Não é colimada. E a luz do laser, ela é coerente e colimada, então ela é mais direcionada. A gente consegue um efeito melhor, porque ela age mais pontualmente. Pode passar. E aí, pessoal, ó, a luz do laser, ela é coerente, ela vai sempre no mesmo sentido, de uma forma uniforme, colimada. Então, ela não se espalha, ela converge. Pode passar. Essa imagem aí, ela é super interessante porque ela demonstra o alcance do comprimento de onda de cada luz. Então, por exemplo, se eu tenho o laser infravermelho, tá lá, ó, 780 a 940 nanômetros, eu vou ter o maior alcance tecidual, né? Se eu tenho o verde ou o azul, eu estou ali na mesma faixa de alcance, que aí são luzes de LED, tá? Então, pessoal, de acordo com a cor que eu estou utilizando e o comprimento de onda, eu vou alcançar alvos diferenciados. Pode passar. A ação do laser na célula. Como eu falei, de acordo com a luz que eu estou usando, o tipo de cor que eu estou usando, e se eu estou usando laser vermelho, laser infra ou LED, eu vou ter ações diferentes nas células. Ou seja, se eu, por exemplo, se eu utilizo o laser infravermelho, eu vou potencializar a minha absorção de ativos, porque eu tenho uma abertura na membrana celular. Então, as células elas se abrem mais para receber os ativos. E aí, houve o desenvolvimento, né, do laser chamado ILIB, tá? Que é um laser, um laser vermelho modificado, tá? Houve alguma mudança no parâmetro dele para ser utilizado por um longo tempo, tá? Em regiões do nosso corpo onde haja muita circulação sanguínea. Então, a gente utiliza, geralmente, a gente utiliza na artéria radial, mas a gente pode utilizar em qualquer artéria onde haja bastante circulação sanguínea, certo? O ILIB, gente, assim como o laser vermelho, você pode utilizar em praticamente todos os casos. Na estética, não tem nenhuma disfunção que você não possa utilizar o ILIB, tá? Tratamentos de acne, tratamento de melasma, tratamento de gordura localizada, qualquer disfunção, você pode utilizar o ILIB. Você vai ter benefícios utilizando essa tecnologia. E aí, eu vou pedir para a Josi passar o equipamento da Eco Fibras, para que vocês tenham a oportunidade de visualizar e ver como é interessante. Por quê? Porque a técnica ILIB, a técnica raiz, a gente usa a canetinha do laser acoplada numa pulseira por no mínimo 30 minutos. Por que por 30 minutos? Porque ele vai oxigenar todo o nosso sangue. E para que haja a oxigenação de todo o nosso sangue, ele precisa ficar agindo por 30 minutos. Nosso sangue leva 28 minutos para dar uma volta toda no nosso corpo. Ou seja, o sangue que está passando por aqui agora, ele só vai passar novamente daqui a 28 minutos. Então, por segurança, a gente deixa o ILIB por 30
30 minutos. E aí a gente vai ver o que é que ele vai fazer nesse sangue, né? A luz vermelha, ela vai ser emitida no modo contínuo, tá? Por 30 minutos e essa luz vai sendo absorvida pelas células e as mitocôndrias celulares vão absorver essa luz e transformá-la em energia, tá? Então, o ILIB é uma técnica que ele dá energia ao corpo. Agora, ele faz muito mais que isso. Ele não dá só energia. Ele ajuda a regular as nossas taxas sanguíneas, por exemplo. Se é uma pessoa que é diabética, a gente pode potencializar o tratamento. É claro que a gente não vai tratar o diabético, né? Mas a gente trata algo estético numa pessoa diabética. Então, se a gente detém o conhecimento, por que não utilizar? Você não vai causar nada de ruim, pelo contrário, você vai melhorar. Você só vai melhorar aquela condição. Outra função do ILIB, ela tem ação de analgesia. Então, na nossa modelo hoje, a gente vai utilizar o ILIB com esse intuito. De quê? De potencializar a ação da pomada anestésica, que a gente já passou nela, para a gente não perder tempo, tá? E também para aumentar o nível de relaxamento, gente. O ILIB, mal comparando, ele funciona como se fosse uma acupuntura, porque no que ele nutre todo o sangue, ele melhora também a circulação do Qi, da nossa energia vital, Qi ou Qi, né? QI. E aí, quando a gente melhora esse fluxo energético, a gente tem benefícios inúmeros, né? Diminuição de dor de cabeça, diminuição de ansiedade, aumenta o nível de relaxamento, melhora a qualidade do sono. Então, gente, o ILIB é para ser usado todos os dias. Se você tem o ILIB, você pode utilizar todos os dias sem medo de ser feliz. Coloque em todos os pacientes, porque você só está proporcionando melhora na qualidade de vida do seu paciente, tá? E aí, esse modelo da Ecofibras, claro, com certeza. Com certeza, recém-nascido, sem problema nenhum. Tem até um protocolozinho, acho que lá no final, tá? Que aí ele sugere que seja utilizado uma vez por semana. Mas não, você pode utilizar o ILIB todos os dias, se possível. Por quê? Porque ele ajuda a reduzir radicais livres. E quando é que a gente está produzindo radical livre? Direto, 24 horas por dia. Eu respirando aqui, eu estou produzindo radical livre. Então, por que eu só posso usar o ILIB uma vez na semana? Eu posso usar direto. Se eu quiser passar o dia todinho com o ILIB, eu fico. Entendeu? É a luz da vida. Gente, o laser é vida. É vida, é vida. Acho que ele só perde pro ozônio, sabe? Mas é realmente... E complementa. E complementa. Na verdade, você pode até associar no mesmo momento as técnicas, né? Fazendo a ozonioterapia e a ILIB terapia. Muito interessante, tá? E vai bombar, porque vai melhorar os protocolos que você está fazendo. Então, o resultado que você conseguiria assim, com o ILIB, você consegue muito mais, né? Pode passar. Então, existem vários estudos demonstrando a eficácia, não é falácia, é uma realidade, tá? Aqui no Brasil, pessoal, tem vários hospitais oncológicos. O Brasil tem São Paulo, esqueci o nome da cidade. Tem algumas cidades no estado de São Paulo que são referência nacional no tratamento de câncer, né? E lá eles usam o ILIB, gente, todos os dias, direto.
né? Então, é uma técnica que já deveria ter sido propagada para todo o Brasil e todo mundo. Mas, infelizmente, né, gente saudável não vai se consultar, né? Então, infelizmente, no Brasil a gente tem uma politicazinha meio complicada, que é a questão da indústria da doença, né? Então, gente doente dá lucro, né? Gente saudável não dá tanto lucro. Mas vocês estão tendo acesso a essas informações e vocês podem se beneficiar dessa técnica, beneficiar os seus familiares e beneficiar os seus clientes. Já sabe, gente, ILIB sempre em todo mundo. Aí, ó, algumas funções do ILIB: ativa a ação das células do sistema imunológico, ou seja, melhora a tua imunidade, vai diminuir o aparecimento de doenças, estimula a produção de linfócitos, que aumenta a imunidade, né? Aumenta a liberação de anticorpos e tem ação antioxidante, ou seja, é uma luz que tem ação anti-age, anti-envelhecimento, né? Reduz o infiltrado de células do sistema imune nos pulmões, ajuda a proteger os órgãos dos danos causados por infecções, minimiza proliferação de vírus, fungos e bactérias. Vírus, fungos e bactérias, né? Vírus, fungos e bactérias. Já passei o recado, né? Então, ó, se quer prevenir doenças e se quer tratar também, você pode associar o ILIB, minha gente. Não se confia só em medicamento, não. Bora, André. Então, ó, estimula o sistema imunológico, aumenta a oxigenação sanguínea, então o sangue vai ficar mais limpo, vai fluir mais rápido, vai ficar mais alcalino. Ação antioxidante, diminui radicais livres, tem ação sistêmica, ou seja, age da cabeça aos pés. Alívio de dor crônica e aguda. Gente que tem problema de joelho, gente que tem problema de coluna, enxaqueca, o que for, ele vai ajudando a diminuir. Por quê? Porque vai diminuindo o nível de inflamação do corpo. Um corpo que não está inflamado, ele não vai adoecer. Então, não é normal a gente estar com dor de cabeça direto, não é normal a gente estar quase todo dia tomando remédio. Não é. Significa que você está doente, que você tem que descobrir o que está havendo, porque o normal, o natural, é você não precisar de medicamento, né? Melhora a resposta metabólica do organismo. Quem quer tratar gordura localizada não precisa melhorar o metabolismo? Então, coloque ILIB também. Diminui a formação de tecido fibroso. Olha aí, olha aí. Se eu vou fazer uma cirurgia, posso fazer ILIB antes. Se eu vou fazer um microagulhamento, posso fazer o ILIB antes, porque vai melhorar a substituição do colágeno 3 pelo colágeno 1. Melhora a resposta a qualquer tipo de tratamento. André? Efeito hipoglicêmico, que eu falei, né? Pessoas diabéticas começam a regular a glicemia. Aumenta níveis de citocinas anti-inflamatórias. Olha aí, ó. No microagulhamento, ajuda na analgesia, né? Diminui o risco de fibrose e diminui a ação aumenta a ação das citocinas anti-inflamatórias. Então, a recuperação desse tecido vai ser muito mais rápida e melhorada. Controle de pressão arterial, minha gente. Olha aí, o povo tomando medicamento para pressão. Ah, não, eu faço meu tratamento, tomo remédio todo dia no mesmo horário. Gente, isso não é tratar. Isso aí é disfarçar sintoma. Tratar é você fazer dieta, fazer atividade física, fazer ILIB, procurar melhorar os teus hábitos para que a tua pressão não suba, tá? Por
exemplo, o sal. O hipertenso, ele tira o sal, mas ele não precisa tirar o sal, ele precisa substituir. Ele precisa substituir o sal comum pelo sal integral, porque o sal integral, ele não dá hipertensão. O que dá é o sal comum, né? Então, o pobre sofre lá comendo tudo insosso, podendo estar comendo um negocinho mais gostoso, porque não sabe, porque essas informações não chegam até eles. Então, o sal integral, ele é rico em minerais, minha gente. Ele é riquíssimo. Ele não dá pressão alta. Pelo contrário, ele vai nutrir mais teu corpo. É tanto que algumas pessoas que fazem jejum intermitente, no período que eles estão na janela lá que não come, né? No período que não come, eles colocam um pouquinho de sal integral na boca, diluído em água, para não desidratar, para não ficar desnutrido. Melhora a qualidade de vida, né? E o bem-estar, porque aumenta o nível de relaxamento, diminui incômodos que a pessoa sente. O protocolozinho que eu falei para vocês. Esse protocolo é uma sugestão da Ecofibras, tá? Inclusive, alguns slides desses aí foram cedidos por Dr. Lucas Souza, né? Que ele é que ajuda no desenvolvimento dos equipamentos da Ecofibras. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com ele lá em Campinas. E aí eu pedi autorização para utilizar esses slides nas minhas aulas, certo? Aí ele sugere uma sessão de 30 minutos, uma vez por semana, 8 semanas seguidas, no mínimo, tá? E aí o protocolo é o laser vermelho, modo contínuo, 30 minutos. Uma manutenção deve ser feita a cada mês, né? Passa 30 dias sem fazer e volta a fazer, ou a cada 60 ou 90 dias. Quanto mais, melhor. André? E aí, pessoal, eu vou pedir para que vocês não tirem foto, porque eu tinha colocado a tarjazinha nos olhos e aí quando eu passei para o computador dali, saiu. Então, não tirem porque são pacientes minhas e elas não estão nem sabendo que eu coloquei as fotos delas aqui. Eu trouxe duas pacientes para mostrar para vocês o poder da estética, né? Sem botox, sem nada de preenchimento. Isso aqui é só ativo estético, dermocosmético e microagulhamento, tá? Essa pessoa tem 51 anos de idade e aí olha a região de pálpebra, a pálpebra inferior principalmente, a testa, a coloração da pele, a firmeza dessa pele melhorou muito, tá? Nessa daí eu fiz uma limpeza de pele, um peeling, um microagulhamento. Pode passar, André. A próxima paciente, essa segunda foto, não fui eu que tirei, por isso que ela não tá nos parâmetros, né? Ela tirou em casa, ela tirou até sorrindo. Eu até achei bonito, porque ela chegou de uma forma que eu não tenho nem como mostrar aqui para vocês, porque eu esqueci de tirar a foto no primeiro dia, no dia da avaliação. Essa foto aqui já foi depois de 2 sessões de tratamento, tá? E aí você vê uma pele muito flácida ainda, muito cheia de mancha. E aí com mais umas 2 sessões e um microagulhamento, a gente tá naquele resultado ali. Essa foto ela tá espelhada, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui, essa mancha que ela tem aqui no olho esquerdo, é essa primeira mancha aqui da segunda imagem, tá? Ela tá espelhada, essa foto, que ela tirou selfie. Mas aí você vê que as pálpebras clarearam demais, tá? A pele tá mais preenchida, tá mais densa. E a pessoa está muito, muito, muito mais feliz. Ela é outra pessoa. A gente tem muito poder nas nossas mãos, gente, porque a gente consegue realmente tirar uma pessoa de uma depressão, sabe? Melhorar a qualidade de vida dessa pessoa com simples procedimentos. A gente tem muito poder mesmo.
Acho que acabou. Acho que é esse o último aí. Então, aqui está o meu Instagram, para quem ainda não me segue, se quiser me seguir, será bem-vinda, Kelly Cris 2. E eu deixo uma frase aqui que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto muito das frases de Madre Teresa de Calcutá, né? E nessa ela diz que o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Então, nas minhas aulas, sempre quando é começo de período, que eu pego turma nova, eu sempre falo, gente, não se preocupa em querer comprar meio mundo de equipamento, não se preocupa de sair comprando um bocado de produto, vai começando aos poucos, vai treinando, vai atendendo de graça o povo de casa mesmo. Ah, professora, ninguém valoriza. Sim, mas tire foto, você vai montando seu portfólio. Porque ninguém começa de cima, né? A gente tem que começar por ali, de maneira consciente e pensando bem no que vai investir, né? Para que você não perca dinheiro, para que você consiga fazer vários procedimentos com o mínimo de produto possível, com o mínimo de equipamento possível, né? Para que ele se pague, para que renda mais para você. E agora eu queria chamar a nossa modelo, Ana Cláudia, que ela já deve estar mais do que dormente ali, para a gente fazer o procedimento. Deixa eu amarrar meu cabelo aqui, botar a touquinha. A pele dela já foi higienizada, tá, gente? E a gente colocou a pomada anestésica. A que eu mais indico é a Dermomax mesmo, porque até hoje não consegui manipular alguma formulação que fosse tão eficaz quanto. Então eu uso a Dermomax, eu compro a de 30 gramas, que sai mais em conta. Ô André, tem como tu diminuir esse ar, aumentar a temperatura do ar? Sim. Que tem gente que tá se batendo aí. Pronto, Ana Cláudia, pode ser bem. É, é. Eu não vou fazer muito com a mão pesada não, nem se preocupe. Então, gente, a gente vai utilizar o rolo da Smart, tá? Que tem 540 agulhas, certo? Esse daqui é o 05. Pode colocar no braço dela já. Ó, Josi, depois tu passa para as meninas a caneta para elas verem. E aí, pessoal, a higienização a gente já sabe, né? Um sabonete, um gel de limpeza, tá? Remove, aplica a pomada anestésica. E aí, eu tô procurando as luvas, achei. E aí, na hora da aplicação, a gente vai remover a pomada por completo, tá? Aqui a gente vai utilizar uma ampolinha da Smart também, que tem ação clareadora e preenchedora. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou umedecer um algodãozinho com água para ir removendo a pomada dela. Eu vou removendo por partes, tá?
Você pode também colocar a pomada e colocar por cima o papel filme, né? O filme osmótico, porque aí faz a oclusão, né? E vai agir mais rápido. Então, eu vou remover com algodão por partes, remover da testa. Depois eu vou passar outro algodão com uma solução antisséptica para que esteja 100% sem produto. Eu vou ficar sem máscara para que vocês me entendam, né, gente? Mas o correto é utilizar a máscara no momento do atendimento. Não, você não. Agora eu vou usar o produto antisséptico, tá? Tem pessoas que não gostam de usar a monodose antes de aplicar o roller ou o Dermapen. Eu prefiro. Eu prefiro porque facilita a movimentação, tá? Mas aí fica a critério do profissional. Então, o roller, ó, 100% estéreo, lacradinho. Eu vou abrir de preferência sempre na frente da cliente no momento que vai utilizar. É importante também a gente observar se existe alguma agulha danificada ou se existe alguma agulha também desnivelada. Então eu vou com cuidado girar aqui para dar uma olhada se estão todas alinhadas, porque caso não esteja, pode furar, né? Pode rasgar a pele da cliente. E aí eu vou colocar um pouquinho do produto. Geralmente eu começo pela testa, porque é a parte que mais incomoda. Então eu vou logo para a parte que mais incomoda, para depois ir para a parte mais fácil, né? E aí a aplicação, ela é feita no formato de asterisco, tá? Então eu vou colocar o meu dedo indicador nessa partezinha aqui do roller, tá? Encaixo nessa partezinha aqui. E vou, com a outra mão, eu vou segurar a pele, eu vou tensionar essa pele. Se eu deixar a pele solta, eu lesiono mais, tá? Eu posso rasgar a pele. Então, eu seguro e vou lá, ó, fazendo movimentos leves de vai e vem. Quantas vezes? Depende muito, gente. Tem literatura que fala em 10 vezes. Eu faço até hiperemiar. Ficou vermelhinho, eu paro. Agora, se é uma cicatriz de acne, aí muitas vezes eu faço mais profunda a lesão, né? Então, ó, eu vou fazer no formato de asterisco. Fiz pra cá, fiz pra cá, fiz pra cá e fiz pra cá. Se vocês... Vira só o rosto um pouquinho pra lá. Vocês observarem, já tá um pouquinho hiperemiado. Então, pronto, já tá tranquilo aqui. Vou mudar de lado. Mudar de área. De preferência, trabalhar áreas pequenas. Para quê? Para que você consiga perfurar toda a superfície. E para que não fique tão desconfortável para a cliente também. Então, ó, nem saiu petequia de sangue, tá? Por que eu não vou fazer muito profundo? Porque a nossa paciente aqui é a primeira vez que ela faz, né? A gente não fez uma avaliação completa nela. Ela não tem hábitos de cuidar da pele, então é aquele tipo de coisa, né? A avaliação, ela é muito importante, porque é na avaliação que eu vou saber até onde eu posso chegar com essa cliente.
Agora, se fosse uma cliente que já tivesse em tratamento comigo, né, que tivesse em uso de nutricosméticos, em suplementação para potencializar o microagulhamento, aí seria outra coisa. Tá tranquilo, modelo? O modelo falou que tá tranquilo. Essa monodose é muito interessante, gostei muito dela porque ela é um sérumzinho, ela não seca rápido, então fica ótimo para aplicar. E aí a gente vai conversando com a nossa paciente, né? E explicando os cuidados que ela tem que ter. Então, ó, não aplicar protetor solar por pelo menos 24 horas, evitar exposição solar direta por 3 dias, evitar academia amanhã. Por quê? Porque os poros estão muito abertos, aí você vai suar, vai arder. Se tiver de sair, sai de sombrinha, de boné. Então, para quem está começando, você pode fazer uma média de 10 movimentos em cada sentido, tá? Ou você vai se baseando na coloração da pele. Hiper-MO, você já para. Essa monodose é bacana, ela rende muito. Geralmente eu aplico 2 vezes. Eu aplico antes de aplicar o roller e aplico novamente depois. Mas como ela é um sérumzinho, aplico só uma vez, tá bem tranquilo. E aí eu venho novamente aqui, removendo a pomada para depois vir com o sérum. Gente, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, certo? Então, removi a pomada. Agora venho com a solução antisséptica. Aqui a gente vai fazer só rosto, mas na vida real, né, a gente já aproveitaria para vender pescoço e colo também, né, que são áreas distintas, né? Então, cobrar também o equivalente por área, tá? Então, ó, seguro a pele. Para cima, para baixo, numa diagonal e na outra diagonal. Essa região de bochecha aqui, geralmente dá pra gente forçar mais, porque tem mais gordura, né? Tranquilo, modelo. Então, pessoal, se por acaso, que não é o caso dela, né? Ela tivesse, eu quisesse causar uma injúria maior, por exemplo, se ela tivesse cicatriz de acne, e se eu tivesse só o roller de 0,5, eu faria mais pressão por mais vezes, tá? Agora, se eu estou trabalhando com o Dermapen, aí eu posso trabalhar com cartuchos diferentes. Trabalho com um cartucho que tenha mais agulhas em todo o rosto e trabalho com um cartucho que tenha menos agulhas nas cicatrizes.
ideal é que você trabalhe toda a superfície, tá? Quando termina, você volta, confere, viu se teve alguma parte que não ficou hiperemiada e você vem e faz. Para que o resultado seja mais homogêneo. Fazer o lado de cá. Alguém aqui já faz microagulhamento? Já? É uma técnica simples, gente. Na estética existem várias técnicas que são muito simples. O que a gente precisa ter é respeito pela técnica. A gente precisa saber em quem fazer e o momento de fazer, né? E utilizar todo o teu conhecimento, seja com relação aos ativos que você vai usar da monodose e também com relação à suplementação, gente. Eu trabalho muito com suplementação. Não tem um paciente meu que não faça suplementação. Não tem um. Paciente chega, eu quero fazer um microagulhamento. Opa, não é assim não. Vamos preparar essa pele. Quero fazer um peeling. Não, calma aí. Vamos ver se dá para fazer, né? E vamos tirar proveito do procedimento. Por que não a gente enriquecer o resultado? Então, se lembrem sempre, a disfunção estética, ela é um sintoma de algo que está acontecendo ali por dentro do seu corpo, né? Ela disse que é muito bom, não tá doendo. Pois é, gente, meu microagulhamento, meus pacientes não sofrem não, viu? E olha que aqui a gente nem usou laser nem LED. Mas na minha prática eu uso as outras luzes também, não uso só o ILIB não. Fiz a outra lateral, agora a gente vai para queixo. Ninguém tem dúvida? Críticas, comentários? Fica à vontade, tá? O ideal, pessoal, é que na hora de remover o roller do rosto, você levante e não faça assim, tá? Para evitar rasgar a pele.
Você pode usar antes ou depois. É que assim, as luzes, gente, vai depender muito do propósito que você quer, né? Aí a gente tem uma gama de opções. Por exemplo, a luz azul, você poderia usar aqui para aumentar o nível de hidratação da pele antes, né? E garantir que está estéril aquela região, né? Que o azul é muito bactericida, muito fungicida. E aí a gente vai fazer região de lábio superior e nariz. Eu sempre finalizo pelo nariz. O nariz, gente, é uma área que também é um pouquinho sensível. Então a gente tenta dar uma maneirada, mas também vai trabalhando de acordo com o limiar de dor, né, da paciente. Tem gente que não se incomoda de jeito nenhum. Tem gente que é um pouquinho mais sensível. Eu, particularmente, né, modéstia à parte, todo mundo que faz microagulhamento comigo, que já fez com outra pessoa, diz: Kelly, o teu é diferente, porque praticamente eu não senti incômodo. E assim, outra coisa importante, dependendo do caso, a gente não precisa agredir muito, tá? Lembra que principalmente a questão do melasma, da hiperpigmentação, ela é resultante, vou pedir para tu fechar os lados assim, ó. Ela é resultante de agressão, né? Então, quanto mais eu agrido um rosto, uma pele que é sensível, mais eu posso ter o aparecimento de pigmentação, que é o que a gente não quer, né? Então, fiz o lábio superior, pode baixar, pode abrir, normal. E agora eu vou pro nariz, mesma coisa, vou segurar. Faço o asterisco. Com cuidado para não bater no olho, né? Vou com a mão mais leve em cima. E aí eu dou uma conferida se ficou alguma parte sem estar hiperemiado, certo? Por exemplo, vira para lá um pouquinho para elas verem. A pálpebra inferior, ó, eu posso dar uma caprichada, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ela olhar para cima, olha para cá para trás, isso. E aí eu vou passar suavemente o roller mais próximo ao olho para pegar pálpebra. Posso fazer a mesma coisa na pálpebra superior também, tá, gente? Com a mão bem mais leve.
pode olhar normal. Então, ó, pálpebra superior. Deixa eu só higienizar aqui. Eu traciono a pele, ó, aqui pra cima. E passo com a mão bem suave, porque aqui é uma área bem sensível, né? Com a mão bem de leve. Venho fazendo toda a superfície. Posso passar na sobrancelha? Posso, né? Aproveito o embalo e já dá uma estimulada com cuidado para não arrancar os fios. Claro que se a pessoa fez micropigmentação recentemente, você não vai, né, lesionar essa pele. Fecha o olho. Então, esse produto, gente, é um produto estéril. Ele tem que ter o mínimo de química possível, o mínimo de conservante possível, para apenas não estragar, né? Ele é uma monodose, o próprio nome já diz, mono, dose única. Você usa e, de preferência, não reaproveita. Porque, como eu acabei de falar, tem praticamente nada de conservante. Então, a sua ação vai ser diminuída. Fazendo a outra sobrancelha. E vou aplicar a monodose. Eu gosto de dar uma reaplicadazinha também no final, tá? Porque também já é um momento onde a pomada já vai diminuindo o efeito, ela já vai sentindo uma ardênciazinha, um calorzinho, então dá uma refrescada quando eu reaplico o produto. Tá sentindo incômodo, Ana Cláudia? Não, eu fiz bem suave. Fiz bem suave, mas vai fazer efeito, viu? Você pode sentir uma leve descamaçãozinha, como se tivesse feito uma esfoliação na pele. Vai perceber a pele mais macia. Ele tá um pouquinho emparemeado. Vira pra lá, ó. Ele tá um pouquinho emparemeado, né? Amanhã vai amanhecer também um pouquinho emparemeado, mas é explicar que isso é normal, que à medida que o tempo vai passando, essa hiperemia ela vai só diminuindo. Então, quais são os cuidados? Não utilizar maquiagem, não utilizar protetor solar por 24 horas, né? Nem a maquiagem. Evitar a exposição ao sol, evitar suar, tá? Por quê? Para não arder, para não incomodar. Então, de preferência, se for sair de boné, uma sombrinha. Exemplos de substâncias de home care que ela pode utilizar: um ácido hialurônico, um produto à base de depantenol, que seja específico para a pele sensibilizada, para que não arda, para que não incomode. Então, se ela estivesse fazendo uso em home care de algum ativo, por exemplo, uma vitamina C, geralmente eu peço que ela volte a utilizar esse produto a partir do 3º dia em diante, que é quando a pele já está um pouquinho mais regenerada e os poros estão bem mais fechados, né? Então,
está finalizado o procedimento. Existem alguns produtos, algumas linhas de dermocosméticos que têm vários produtos, é um passo a passo, os produtos do microagulhamento, né? E tem um produto final que se chama selante, tá? O nome vai depender da linha que a gente está usando, né? Mas da Smart, ela não possui. O que foi que eu percebi? Que o próprio ativo, ele forma o próprio produto, ela forma uma películazinha. É tanto que quando eu fui reaplicar, ficou meio que craquelando, porque ele mesmo, ele já é um selante também. E para que esse selante? Justamente pelo motivo do ativo ele permear muito rápido, mas como os canais estão muito abertos, ele permeia, mas evapora, entendeu? Então, para não evaporar, a tecnologia do produto desenvolveu um filme protetor. Então, é só esse produto mesmo. Agora, tem outros produtos, por exemplo, a Arago. Tem um kit que eu uso do microagulhamento, que é o da Arago, que ele vem um produto que é selante, ou seja, usa monodose e depois vem com esse selante para justamente segurar o ativo dentro da pele, para que ele não se evapore. Pessoal, dúvidas com relação ao procedimento? Pronto, ela está finalizado o microagulhamento, é só esperar o tempinho aí do ILIB. O ILIB, quando dá os 30 minutos, ele mesmo desliga e passar no caixa e pagar. Tudo certo. Gente, vocês querem fazer algum comentário? Já que ninguém tem dúvida. Bom, pessoal, cadê Josi? Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, né? Eu fiquei muito feliz porque Josi essa semana me falou, amiga, já tem 70 pessoas inscritas. Muitas delas, a maioria realmente foi online, né? Que estão tendo acesso, vão ter acesso à gravação. Mas eu fiquei muito satisfeita, muito feliz pelo convite de Josi. Para mim é uma honra, como eu falei, voltar aqui na Uninassal, né? Num local que já foi minha casa também. E essa parceria com Josi, ela só tem a crescer e vem novidades por aí, né? Ela vai falar para vocês, mas, né, eu já vou logo, que eu sou fuxiqueira. Em janeiro, a gente vai estar com um curso no dia 17, tá? Sobre microagulhamento associado à fototerapia. Aí a gente vai ver os protocolos com laser, com LED, com o ILIB também, tanto no procedimento quanto no preparo. Então, a gente vai entender, é um curso basicamente para quem já sabe microagulhamento, para quem já sabe, trabalha com ele, mas que quer potencializar. A gente vai cair em cima de quê? Dos protocolos, vai cair em cima de suplementação, vai cair em cima de bastante formulações para você prescrever, principalmente para home care, para os seus pacientes, para que vocês não fiquem reféns de linhas de produtos, para que vocês usem o raciocínio de vocês de acordo com a necessidade que o seu paciente está apresentando. Josi, estou aqui me despedindo, agradecendo demais, gente, pela oportunidade e fiquem com Deus. Para mim foi uma honra estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, gente. Quero aproveitar um momento para falar do nosso evento chamado Intimate Weekend. É um momento íntimo, é um final de semana íntimo, que vai ser aqui na Maurício de Nassau também. Vai ser um evento híbrido. Esse evento, o foco dele é estética íntima, mas ele vai além da estética íntima, porque a gente aprende as técnicas e também aprende a vender, onde um dos nossos palestrantes e oficinas vai ser exatamente com um professor chamado Jansen. Ele é neurocientista e ele vai fazer técnicas e abordagens de como fazer vendas na estética,
principalmente estética íntima. Vamos ter também workshops, uma feira de exposição, para que vocês tenham acesso a produtos mais em conta, mais acessíveis. Vamos ter esse workshop, algumas empresas estão dando como brindes, tá bom? Então, fiquem atentos ao perfil de algumas dos nossos parceiros. O Intimate Weekend é um lançamento da PB Saúde e eu conto com a presença de vocês no workshop ou dentro do curso com a professora Eneida. Muito obrigada. Pronto. Acabou aqui. Amanhã não. Amanhã não. Só depois de amanhã. Isso. Hoje, mas